Ok, eu sei que a internet é a terra dos absurdos, mas tem umas coisas que simplesmente não dá pra ignorar. Então vem comigo reagir passando raiva com as piores fake news sobre história da moda que existe na internet brasileira. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas neste canal no dia de hoje, seja muito bem-vindo! Por aqui nós falamos sobre a história da moda e sobre como as roupas que as pessoas usaram em outras épocas podem ajudar a contar um pouco sobre a história do passado de uma forma geral. Mas a gente faz isso com base em pesquisa científica, ou seja, documentos originais da época, achados arqueológicos e estudos de quem está realmente lidando com essas roupas dentro de museus. Eu juro que desde que eu comecei esse canal eu tenho tentado, de todas as formas, ser um espírito evoluído. O problema é que o nível das merdas que a gente acha na internet simplesmente não me deixa seguir por esse caminho. E nesse vídeo nós vamos pegar as piores delas, as piores de todas as piores merdas e fake news sobre história da moda que existe na interwebs e desmontar uma por uma delas. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo se nutrir de ódio. Fake news número 1. O batom vermelho foi proibido pela Igreja Católica na Idade Média e só as prostitutas usavam. Caraca, a gente já vai começar com o puro suco da desinformação do TikTok, hein? Beleza, bora por camadas. A Idade Média é um fucking período inteiro de 1000 anos e que ela diz respeito não a um país, não a uma cidade, mas a um continente inteiro. E ao contrário do que todo mundo parece pensar, a igreja não era esse megazord poderosão aí não durante a Idade Média, tá? Ela só foi ficar realmente poderosa e com uma puta influência já na Idade Moderna, ali na época das grandes navegações e tal. O que a galera costuma associar com a Idade Média é mais o final dela, dos anos 1200 em diante, que é quando a igreja realmente está começando a se fortalecer e tal. Mas a gente tem muita coisa antes disso que também é a Idade Média. O problema é que a gente não tem tanta fonte escrita para poder trabalhar. A origem dessa fake news especificamente parece estar num grupo de sermões ingleses do século XIV, dos anos 1300, que era direcionado não só às mulheres, mas aos atores de forma geral, e que não condenava especificamente o uso do batom vermelho, mas o uso da maquiagem em si, em qualquer forma dela. O argumento para essa condenação é de que o uso da maquiagem seria um tipo de pacto com o diabo, e que quem usasse maquiagem estaria zombando de Deus ao tentar mudar a sua aparência, já que todos teríamos sido esculpidos à imagem e semelhança dele. E como vocês podem ver, é uma coisa muito específica de um local e de um período, de um século especificamente, que é o que mais acontece quando a gente estuda história da moda. Mas não! O TikToker médio tem que sair generalizando tudo e fazer uma droga de uma trend e um monte de vídeos com a exata profundidade de um pires em miniatura. Sem falar no problema de projetar para o passado os conceitos do presente. Porque a relação que a gente tem com a maquiagem hoje é completamente diferente do que se tinha em outras épocas. Aqui no canal tem uma série completa sobre maquiagem no século XVIII, que a gente fala bastante sobre isso, então eu vou deixar ela linkada aqui em cima no card, e blá blá blá, Whiskas Sachê, você já conhece o discurso, clica aí e assiste também. Fake news número 2. As mulheres de 1900 removiam as costelas para afinar a cintura. A galera tem uma obsessão com esse papo de remover costela para afinar a cintura, né, cara? Quem viveu nos anos 90 e começo dos 2000 lembra de altos papos sobre a cantora Thalia ter feito essa cirurgia. E os rumores sobre o Marilyn Manson também ter feito com o objetivo de poder se autossatisfazer oralmente. O que não faz absolutamente sentido nenhum se você prestar o mínimo de atenção à anatomia humana. O problema é que o forte das fake news não é fazer sentido, não é ser lógico, senão elas nem existiriam. E olha que essa aqui, maluco, essa é fake news raiz, porque ela já aparecia em livros muito antes de aparecer na internet. Inclusive livro de gente famosinha, mas o jurídico aqui me mandou segurar a minha língua. Agora raciocina aqui com a tia. Você já fez uma cirurgia? Alguém já abriu e costurou alguma parte do teu corpinho?
Você consegue imaginar fazer uma cirurgia que abre o teu peito e a tua barriga sem uma anestesia de qualidade? Porque a primeira epidural, que é aquela anestesia que se usa em parto cesárea, só foi testada pela primeira vez em 1901. E a anestesia geral só foi ficar minimamente segura e eficiente depois de 1930. São tantas camadas de falta de raciocínio lógico nessa fake news que eu realmente não sei como é que as pessoas que passam isso pra frente nunca pararam pra pensar no quão absurdo é o que elas estão falando. Tipo, antibióticos. Depois que alguém te abre e te costura, você tem que tomar antibióticos pra não morrer com uma infecção generalizada. A penicilina, que é o antibiótico mais antigo, só foi descoberta em 1928. Esse é um dos motivos de cirurgia serem o último dos recursos na medicina vitoriana. O tipo de coisa que o médico fazia quando o paciente já estava desenganado mesmo. Uma daquelas situações do tipo, pior do que tá não fica. E infecções eram só um dos problemas numa cirurgia dessa época, porque você só podia sofrer com uma infecção se não sangrasse até a morte antes. Agora, considera tudo isso, olha pra minha cara e jura que alguém ia fazer uma cirurgia que abria abdômen e tórax em 1900 por pura estética com todos esses problemas no meio do caminho. A galera acha mesmo que sempre existiu esse negócio de procedimento estético rápido e seguro, né? Cara, essas coisas são recentes, tipo, não é o botox que você aplica na testa no intervalo do almoço, chuchu. Fake news número 3. Camponeses medievais só usavam tons de marrom. Essa aqui nem me deixa tão puta assim, porque eu boto a culpa disso, em grande parte, na conta do cinema, que parece ter uma necessidade quase fisiológica de representar qualquer coisa medieval com filtro frio, azulado e cores escuras. Porque em qualquer representação medieval, e eu repito, qualquer representação medieval, camponeses e trabalhadores em geral são retratados com roupas coloridas e com cores bem variadas. E olha que quem encomendava esse tipo de arte aqui não era gente pobre, era o próprio rico. Ah, mas tia modista, eu aprendi que corante vermelho era muito caro porque ele vinha do pau-brasil e só a nobreza podia usar. Calma aí, gente, que pau-brasil é só de 1500 pra frente, isso já não é mais Idade Média, isso já é Idade Moderna. E sim, vermelho era um corante muito caro, não porque ele fosse super difícil de obter, mas porque ele era difícil de manusear e ele era principalmente difícil de manter, de fixar no tecido. E muitos séculos antes de Portugal sequer existir como país, gregos e romanos já produziam tinturas de tecido vermelhas usando plantas locais europeias, como a garaça. O grande problema é que a maioria desses processos não era registrado por escrito e esse conhecimento era passado oralmente de mestre para aprendiz. Como essas receitas e processos só passariam a ser divulgados por escrito após a invenção da imprensa de Gutenberg em 1440, dá essa falsa ideia de que o conhecimento não existia antes disso. Aliás, essa coisa de pressupor que as pessoas no passado eram estúpidas e não tinham qualquer acesso à informação é uma coisa que me irrita demais. Porque em tempos de movimento anti-vacina, terraplanismo e gente fumando pendrivezinho de proteína antes de malhar, eu acho que a gente não está exatamente numa posição muito confortável para julgar a suposta estupidez do passado, não é mesmo, minha gente? Fake news número 4. Cintos de castidade. Meu, essa aqui é um combo de erros de interpretação de fonte com mau caratismo mesmo. Cintos de castidade supostamente, e ênfase no supostamente, teriam sido inventados na Europa na época das Cruzadas para que os cavaleiros que partiam para o Oriente pudessem garantir a fidelidade das suas esposas. E é aqui que entra o bom e velho problema da interpretação não só de texto, mas de imagens. As gravuras que nós temos representando cintos de castidade já são do Renascimento, uns 2 ou 3 séculos no mínimo depois do auge das Cruzadas, e elas são gravuras satíricas. Se você olhar bem, nessas gravuras é quase sempre possível encontrar um amante escondido com uma cópia da chave em algum lugar, só esperando o cavaleiro partir para poder chegar juntinho na dama. Essas gravuras eram feitas para ridicularizar o marido traído, porque ninguém tem pena do coitado do corno, desde sempre. Ah, mas tia modista, tem cintos de castidade nos museus europeus. Eu estava torcendo que um de vocês pensasse, dissesse ou comentasse isso. No século XVIII e XIX, não era exatamente incomum encontrar artefatos falsos em museus. Alguns eram tão bem feitos que realmente enganavam as equipes dos museus. Mas outros eram deliberadamente falsificados e colocados em exposição ou até encomendados para dar suporte a uma determinada narrativa. E o pior é que a galera que criou essas falsificações tinha zero noção de anatomia humana.
Porque olha bem esse negócio, como é que faz o número 1 e o número 2? Como é que limpa depois? Funcionaria se a lógica do objeto fosse: você não pode ser traído pela sua esposa se ela morrer de doença inflamatória pélvica. Fake news número 5. Antigamente, os homens se vestiam como homens. Isso é o tipo de coisa que sempre vem de um cara que compartilha frases motivacionais masculinas com imagens de Peaky Blinders. Eu juro que eu queria saber que antigamente é esse a que eles se referem. É o antigamente dos coletes coloridaços de 1830? É o antigamente das calças coladinhas no corpo da regência? Ou talvez dos calções com meias de seda e roupas bordadas e cheias de renda do século XVIII? Ou esses calções curtos e essa meia praticamente colocada a vácuo no corpo no final dos anos 1500? Ou quem sabe dos antigos gregos e romanos que usavam o que hoje seria tratado como um vestido e provavelmente faria com que eles ouvissem piadinhas homofóbicas na rua. Seriam, gente, eu tenho uma preguiça tão grande desse tipo de pensamento do nossa, antigamente era melhor porque pipipi papapá. Pergunta pra alguma senhorinha que pariu 15 filhos em casa e só 3 chegaram à idade adulta porque morreram de doença que a gente nem ouviu falar mais hoje em dia, se antigamente o negócio era melhor mesmo. Ou pra quem era melhor, né? Porque normalmente isso vem acompanhado de uns discursos meio sinistros, do tipo, não, mas é que antigamente as pessoas sabiam o seu lugar. E você começa a escavar assim, a tirar as camadas desse discurso, e você com certeza vai encontrar umas coisas do tipo relativização da escravidão e discursos inflamados, indignadíssimos porque a faxineira agora tá viajando de avião. Fake news número 6. As mulheres morriam sufocadas por causa do espartilho. Essa eu concordo. Concordo de verdade. Até porque, em 1800, a compressão que os espartilhos faziam no corpo feminino era tão grande, mas tão grande, que todas as fêmeas da espécie humana foram eliminadas até 1899. Alguns poucos exemplares sobreviveram até 1900, mas aí se inventaram espartilhos mais apertados e elas também foram extintas. E todas as mulheres que existem hoje, na verdade, são projeções holográficas e coisas criadas por inteligência artificial. Nem você e nem eu estamos aqui, nós somos apenas ilusões. As mulheres todas morreram na era vitoriana por causa dos espartilhos. Ok, a gente coloca essa aqui um pouco na conta do cinema também, porque os filmes adoram uma mocinha desmaiando e sofrendo por causa de espartilho. Embora a gente tenha pouquíssima coisa de fonte produzida pelas próprias mulheres da época relatando as suas experiências com o espartilho. Quase tudo que a gente tem foi escrito por homens e olha só, eles falavam mal pra caramba do espartilho. E cá entre nós, comprar um lado só da história é um pouquinho complicado pra dizer o mínimo, né? A real é que espartilhos eram peças feitas sob medida, nada nem parecido com essas coisas que a gente compra da China e que deixam o corpo com o formato de um tubo tigre. E não dá nem para comparar a sua experiência com uma peça dessas, que é feita com tamanhos padronizados e baseada num padrão de corpo do leste asiático que até para lá é problemático, com a experiência histórica. É lógico que esse espartilho moderno da China vai ser incômodo. Do mesmo jeito que usar um sapato do número ou do formato errado vai te machucar, é porque ele não foi feito para o seu corpo. O modo como as peças antigas eram construídas nem permitia fazer esse tipo de ajuste rápido daquela trend bizarra do TikTok. E para conseguir sufocar ou quebrar uma costela com um espartilho histórico, você precisa de muita força, mas muita força mesmo. Do tipo que um ser humano só não consegue fazer, e eu duvido que até uns 2 ou 3 juntos. E se você tem um espartilho feito sob medida e ele tá te deixando sem ar, fazendo você se sentir incomodada quando você fecha, das duas uma. Ou a peça que você tem em casa foi mal feita por uma pessoa que não tem a mínima noção do que tá fazendo, o que é sempre possível, ou você tá fechando ele rápido demais. Como esse vídeo já tá ficando muito longo, as próximas fake news vão ter respostas um pouquinho mais curtas e objetivas. Paul Poiret libertou as mulheres do espartilho. Ele adorava dizer isso, mas não foi o que aconteceu. As mulheres trocaram os espartilhos por cintas elásticas igualmente compressoras e às vezes até com o mesmo formato de um espartilho, o bagulho só mudou de nome. A rainha Vitória foi a primeira mulher a casar de branco e por isso as noivas usam essa cor. Gente, pelo amor de Deus, em 1406 a princesa Filipa da Inglaterra usou branco para casar. A Mary da Escócia usou branco em 1558. O que a Vitória fez foi popularizar o branco entre as mulheres da elite. E isso tinha muito mais a ver com política e status social do que qualquer outra coisa. E não, branco definitivamente não era a cor do luto na Europa antes disso.
Rainha Vitória foi responsável por as mulheres usarem luto pelos maridos. Sim, porque todos os retratos que nós temos de rainhas e princesas de 1600 e 1700 usando trajes de luto depois da morte dos maridos foram pintados por reptilianos viajantes do tempo. O único crédito da Vitória foi ter popularizado o luto entre as mulheres da burguesia, mas para as mulheres da corte que precisavam acompanhar a moda imposta pela rainha, os anos de luto da Vitória foram um inferno em termos de moda. Aqui no Brasil, gente negra só usava roupas marrons e rasgadas. Claro, com certeza. Foi exatamente por isso que a coroa portuguesa passou a droga do século XVIII inteiro promulgando leis para impedir que pessoas escravizadas usassem certos tecidos e materiais de luxo. Por isso que as autoridades aqui do Brasil mandavam cartas para Portugal reclamando que era preciso tomar uma atitude contra mulheres negras que se vestiam, para usar uma expressão da época, como se brancas fossem. Eu poderia elaborar muito mais essa resposta, mas eu precisaria de uns 3 vídeos para conseguir falar tudo o que é necessário. Então, principalmente quando vocês olharem para fotos de pessoas negras produzidas no século XIX, é preciso que vocês lembrem de 2 coisas. Muitas dessas fotos eram posadas, ou seja, eram encenadas mesmo e produzidas para uma clientela que colecionava essas fotos, como fotografias que registravam aspectos e costumes exóticos de diferentes partes do mundo, não só aqui no Brasil. E não necessariamente o que era considerado elegante para a sociedade branca funcionava para pessoas negras. Dependendo da comunidade onde aquela pessoa estivesse inserida, o que para os nossos olhos parece, entre aspas, coisa de pobre, podia ter um sentido de status que a gente hoje não consegue mais entender. As roupas de antigamente eram fedidas. Claro que sim, ninguém tomava banho, não existia água porque ela ainda não tinha sido inventada nessa época. Do mesmo jeito que não existe nenhum livro de cosmético registrando nenhuma receita da época para combater coisas como CC, mau hálito e chulé. Novamente, é tudo uma ilusão criada pelos reptilianos para nos enganar. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas só não tinham água encanada em casa, o que significa que elas tinham que ir lá na rua, na bica, para pegar água para poder se lavar. Isso não significa que elas não tomassem banho, o problema é que elas se limpavam de outras maneiras, tipo se limpar com um paninho úmido, que é o que a gente faz com criança quando a temperatura está muito baixa aqui na região sul, é o que eu estou fazendo com o meu bebê agora, em dias de frio extremo. E é até uma técnica que se usa com pacientes acamados em hospitais, pacientes que não podem ser levados para o banheiro para tomar banho. É uma técnica de limpeza que funciona, não significa que as pessoas eram fedorentas porque elas não tinham chuveiro. Ninguém usava essas coisas no Brasil. Haha, mas usavam sim. Porque se tem uma coisa que existe desde sempre, é gente besta. No século XVIII, a gente besta aqui do Brasil copiava o que se usava em Portugal. E o pessoal de Portugal, a gente besta de Portugal, copiava o que se usava na França. No século XIX, a gente besta aqui do Brasil não precisava mais copiar primeiro de Portugal, já podia copiar direto da Inglaterra e da França. Mas ser besta aqui não significa ser idiota. As coisas eram adaptadas, os tecidos eram os mesmos e ninguém andava no Rio de Janeiro em fevereiro, em 1880, com uma capa de veludo forrada com pele de carneiro ao meio-dia. As próprias revistas de moda da época sugeriam as adaptações de material e até de formato das roupas para o clima brasileiro. E antes que alguém venha me encher o saco dizendo "Ai, mas eu vi tal criador de conteúdo que postou um vídeo dizendo que era assim mesmo, queridinhas", eu posso provar o que eu tô falando. Segura o meu pulo! Segura o meu pulo! Que é? E se você acha que eu tô errada e eu tô tirando essas informações das vozes da minha cabeça, queridinha, bota as tuas fontes para jogo aqui embaixo nos comentários, do mesmo jeito que eu coloco as minhas listadas na descrição. Mas é fonte primária e pesquisa científica, não é matériazinha de portal sensacionalista da internet, tá? Gente, eu me sinto até mais leve depois dessa pequena catarse de ódio. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu juro que eu sou uma pessoa razoável na maior parte do tempo, mas eu realmente precisava tirar todo este ódio que estava acumulado dentro de mim. E se tem algum absurdo muito grande sobre a história da moda que você viu circulando por aí, compartilha aqui embaixo nos comentários e quem sabe a gente faz uma segunda sessão de passar raiva com fake news histórica. Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos menos raivosos que a gente já tem sobre história da moda aqui no canal.